Bom dia, meu irmão. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020. Nós estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na palavra de hoje, Jesus ressuscitado, Ele caminha conosco e nos convida também a formar comunhão com Ele, ao redor da palavra e na partilha do pão. E meu irmão, veja bem, eu fico impressionada com o mover do Espírito Santo de Deus. Eu vou contar um segredinho para vocês, uma coisa que eu já tinha decidido a não gravar este áudio hoje, por dois motivos. Primeiro, porque se vocês procurarem no meu canal, no dia 15 último, eu tenho uma matéria gravada com esse nome, Os Discípulos de Emaús. Segundo, porque hoje eu me encontro numa zona rural e aqui os meus recursos são escassos no que se refere a sinal de internet e outros meios necessários para poder produzir essa matéria. Por isso eu falei, sendo o evangelho mesmo do dia 15, então eu vou postar a matéria que já está pronta. Mas por ação do Espírito Santo de Deus que soprou no meu coração e me fez umas perguntas. E olha a posição. Agora é 3 horas da madrugada. Estou aqui para gravar esse áudio. Incomodada que eu fui pelo Espírito Santo de Deus. E olha a pergunta que Deus colocava no meu coração. Você sabe se é exatamente isso que eu programei para você no dia de hoje? Será que eu não teria uma palavra de cura ou de profecia para o seu irmão? Que como os discípulos de Emaús hoje estão passando por perdas, precisam ser consolados, estão abatidos, cabisbaixos, feridos, e foi falando um monte de outros adjetivos. Sabe, falava no meu ouvido, no meu coração, você sabe que com essas palavras hoje eu posso secar muitas lágrimas dos muitos irmãozinhos seus que estão do outro lado? Você se lembra da palavra que foi proclamada no dia de ontem? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. E completava, será curado, será liberto. E continuava a voz no meu ouvido. E estes milagres acompanharão a todos aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Manusearão serpentes. Imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. E você sabe que para mim não tem distância, não tem espaço físico. E que com o poder da minha luz, através da minha palavra, eu posso atingir qualquer pessoa, aonde quer que ela esteja. E nesse momento, meu irmão, eu entendi, porque o Espírito Santo é dinâmico, é dínamos, e ele se move para onde quer que ele queira. E Deus colocava, meu irmão, muito forte, fortíssimo no meu coração. Muitos irmãos que estão hoje como os discípulos de Emaús. E veja o que Deus inflamava o meu coração, do jeito que Deus inflamava à medida que Jesus caminhava com eles, Jesus fazia arder o coração deles. A palavra que Deus queria que eu começasse
esse momento. Muitos aqui vão se lembrar das pegadas na areia. E nas pegadas da areia, meu irmão, Jesus caminhava conosco. É como se fosse aquela cena do último dia. E à medida que nós vamos caminhando com Jesus, vai como um filme passando todos os momentos importantes da nossa vida. E naquele momento, um determinado momento, aquela pessoa, que pode ser eu ou você, nós olhamos lá para a praia, para a areia, e nós vimos somente um par de pegadas. E isso, meu irmãozinho, precisamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando aquilo causou uma estranheza para nós, então a gente se pergunta, mas como pode, no momento mais difícil da minha vida, eu vi que eu caminhava sozinha. E naquele momento, a gente pergunta para Jesus, pergunta para Jesus, Senhor, mas eu decidi seguir-te e tu prometestes para mim que sempre ia ficar comigo. Por que então que nos momentos mais difíceis da minha vida, naqueles momentos em que eu tive as grandes perdas, naqueles momentos em que eu não podia absolutamente caminhar sozinho, eu vejo apenas um par de pegadas na areia? Nesse momento eu sinto que foi o momento que eu fiquei só. E Jesus olha para você, meu irmão, olha para mim com aqueles olhos e com aquela voz doce, suave, e diz para você e diz para mim. É como se ele pegasse nas nossas mãos, apertasse no seu peito e dissesse assim: filho meu, filha minha, meu amado, minha amada, eu te amo tanto e nunca te abandonei. Saiba que nos dias em que viste somente um par de pegadas na areia, são precisamente nesses dias em que nos meus braços eu te carregava, nos meus braços eu te segurava. Ai, irmão, que coisa mais linda que Jesus queria que eu falasse para você. Sabe? E eu digo que Jesus me levantou depois de um sonho, e eu sonhei com alguém que tentava tirar a própria vida, meu irmão. Por isso eu fiquei incomodada, por isso eu falo para vocês agora 3h03, mais ou menos 3h55. É o horário que Deus me levanta para poder passar essa mensagem para vocês. E eu peço para vocês, levanta a cabeça, porque os discípulos de Emaús, naquele momento, eles estavam tão perdidos, que Jesus tinha falado para eles não se dispersarem. Jesus tinha marcado o encontro com eles, e os dois discípulos, a palavra diz que 2 dos discípulos estavam cabisbaixos, a passos lentos, e era de dia, e eles estavam tristes, decepcionados. E eles iam caminhando para Emaús, que é o lado contrário de onde Jesus tinha combinado com eles. Tal era o desapontamento, tal era a decepção. Mas, meu irmão, do jeitinho que nós vimos nas pegadas da areia,
Naquele momento, Jesus estava carregando aqueles discípulos no colo. Jesus largou tudo. Para Jesus, ele começou falando para nós, para ele não tem espaço físico, para ele não tem limitação, para ele não tem nenhuma dificuldade, para ele parar aí do seu lado, onde que você está e falar: filho, eu estou aqui com vocês, do jeito que eu estava com os discípulos de Emaús. Eu larguei os outros e fui curar aqueles que estavam feridos. E Jesus para como um forasteiro do lado deles, quando eles estavam lá resmungando, e pergunta: de que vocês estão falando? E ele disse: mas tu és o único forasteiro dessas bandas que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Eles o mataram, o crucificaram, o colocaram numa cruz. Aquele que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E era um grande amigo que eles tinham perdido. O desapontamento deles ali era de uma perda pessoal. Alguém que era íntimo deles morreu, foi embora. E o pior, eles estavam desapontados porque Jesus tinha prometido libertar Israel e restaurar o seu reinado. E não havia cumprido, com aquela morte dele repentina, ele não havia cumprido a promessa, reduzindo a nada a esperança e a expectativa deles. E desse modo, meu irmão, aqueles dois discípulos abriam o coração deles, a tristeza deles deixava transparecer para aquele estrangeiro, para aquele forasteiro que era Jesus. E a tristeza era tamanha, era tão grande, que não deixava eles reconhecer que Jesus estava ali caminhando do lado deles. E depois de Jesus ouvir aquela lamúria deles, Jesus começou a lhes falar pelo caminho toda a sua história, a fim de abrir e iluminar as suas mentes lentas e fracas, para que eles pudessem entender as Escrituras. E ouvindo todas aquelas palavras aquecidas de Jesus, a mente, o coração deles iam ficando iluminados, iam pegando fogo, iam ardendo, e eles iam sendo curados daquela tristeza. Mas a palavra de Deus diz para nós, isso ainda, mesmo assim, isso não foi o suficiente para eles reconhecerem a presença de Jesus. E isso nos mostra, meu irmão, que o conhecimento da Bíblia é essencial para iluminar nossas mentes, para incendiar nossos corações, para fazer arder o nosso coração. Mas ainda falta um pouco, ainda não é o suficiente para a gente reconhecer a presença viva de Jesus. Vem comigo, meu irmão. E eles continuaram caminhando, já estava escurecendo, e eles chegaram até na porta da casa deles, lá em Emaús, um povoado, e Jesus naquele momento fez que ia, e eles convidaram Jesus para entrar na sua casa e falaram: Jesus, já é noite, já é tarde, a noite cai. Entra, Jesus, para dentro da nossa casa. Como quem diz, repete comigo, meu irmão: entra, Jesus, para dentro do meu coração. É aquilo que eles queriam dizer. Estava tão boa a presença de Jesus, a conversa estava tão boa, eles queriam continuar partilhando da palavra dentro da casa deles. Mal sabiam eles que ali o próprio Jesus, sentando-se à mesa, naquele banquete, Jesus ia partir o pão. E a palavra diz para nós, depois que Jesus se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu o pão e deu a eles.
E neste momento, meu irmão, exatamente neste momento, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Não somente como o mesmo Jesus que havia pregado por toda parte e curado a todos, mas o mesmo Jesus que na sua última ceia pascal deu o seu corpo para ser partilhado com eles e o seu sangue para ser derramado por eles. E a palavra diz, meu irmão, que Jesus desapareceu. E aí já não era mais necessário a presença física de Jesus. É a mesma coisa do Espírito Santo que está selado dentro do nosso coração. Não precisa, como falou com Tomé, Tomé, viste, creste porque viste. Feliz aquele que creu sem ter visto. É a ação do Espírito Santo, meu irmão. É isso que nós precisamos de clamar. É isso que Deus quer mostrar para nós hoje. E a palavra diz que eles, do jeito que eles começaram a caminhada, lentos, de dia, cabisbaixos, ali, a partir do momento que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Quer dizer, eles continuavam sem a presença física de Jesus, mas eles levantaram e foram a passos largos, caminhando rapidamente, e era noite. Eles estavam encorajados, com um ânimo novo. Foi-se aqueles homens velhos, e que deu lugar para homens curados, libertos, e que foram anunciar, conforme Deus falou para nós hoje. Ide por todo mundo, anunciai que Cristo vive e reina no meio de nós. Muito obrigada, Jesus. Louvado, glorificado seja Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Louvado, glorificado seja Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa partilha. Muito obrigada, Senhor, e nós te pedimos que, como os discípulos de Emaús, nós possamos reconhecer a sua presença no meio de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Meus irmãos, que todos tenham um bom dia, um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser.